Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ellen e hoje a gente vai ter uma aula de Ciências Naturais. O tema da nossa aula de hoje será o Sol como fonte de energia. Vamos lá! Como objetivos, nós teremos que reconhecer o papel do Sol como fonte primária de energia para a produção de alimentos. E nosso conteúdo será o Sol como fonte primária de energia para os seres vivos. Então, vamos começar? A gente sabe que o Sol é a maior estrela do nosso sistema solar e que o nosso planeta faz dois tipos de movimentos ao redor do Sol, o de rotação e o de translação. E por conta desses movimentos, o nosso planeta inteiro recebe uma quantidade de luz solar. Então, vamos aprender um pouco sobre a importância dessa luz que chega até nós. Todos os seres vivos, eles precisam de luz solar para viver. Só que eu vou falar um pouquinho sobre como essa luz funciona nas plantas. Então, o processo de produção de energia das plantas se chama fotossíntese. Nós que somos seres humanos, assim como os demais animais, nós tiramos a nossa energia da nossa fonte de alimentos. Ou seja, o que a gente vai comendo, a nossa comida, e essa comida vai trazer a energia para o nosso corpo continuar vivo. Com as plantas, isso funciona um pouquinho diferente. A gente sabe que a planta precisa se alimentar, assim como os animais. Todos os seres vivos precisam de alimento. Só que a planta, ela não come igual as pessoas, igual os animais. A planta, ela recebe a luz solar. Então, a fonte de energia das plantas é a luz solar. A gente sabe também que a gente precisa regar as plantas com água para que ela cresça e que ela dê frutas, que ela dê flores. Essa água combinada com a energia solar, ela dá a energia necessária para a planta continuar viva. As plantas, elas, além de se alimentarem da energia solar, elas também respiram, assim como a gente. Só que olha só, a nossa respiração funciona da seguinte maneira. O nosso ar, ele tem o oxigênio. O oxigênio é o gás na qual nós respiramos e que nos mantém vivos. E quando a gente respira esse oxigênio, depois que a gente joga esse ar para fora do nosso corpo, ele sai em forma de gás carbônico. As pessoas, elas não podem respirar gás carbônico, porque senão elas morrem. Só que as plantas são diferentes, elas fazem exatamente o contrário. Elas respiram esse gás carbônico e elas liberam o oxigênio. Ou seja, a gente respira o oxigênio puro e quando a gente solta é o gás carbônico. O gás carbônico é como se fosse o gás poluído, sabe? Essa fumaça que sai dos carros, das fábricas. É esse tipo de ar que a gente solta depois que a gente respira. Graças às plantas, o nosso planeta não é tão poluído assim, porque elas fazem a transformação do gás carbônico para o oxigênio. Ou seja, a gente respira o oxigênio, solta o gás carbônico. A planta pega esse gás carbônico e transforma de novo em oxigênio para a gente continuar respirando e vivendo. É por isso que as plantas são muito importantes para nossas vidas, porque elas têm a função de purificar o nosso ar para que a gente consiga continuar a nossa vida, não é verdade? Então, é por isso que quando a gente vai para o interior, a gente sente que o ar lá é bem mais puro do que o ar da cidade, porque no interior costuma ter mais árvores, ter mais vegetação, ter mais plantas, e todas essas plantas, elas estão purificando o ar.
Então, se você quer ter na sua casa um ambiente com ar purificado, você precisa deixar várias plantas ao redor da sua casa. Você precisa plantar árvores, você precisa ter flores, você precisa ter um canteiro de flores, de horta, porque essa vegetação, ela libera oxigênio e ela usa o gás carbônico. Então, ela vai deixar o ar ao seu redor bem mais purificado e bem melhor para você respirar. Então, e o oxigênio, a gente também pode chamar ele de O2. Vocês vão aprender daqui a algum tempinho essas siglas, mas hoje vocês precisam saber. O oxigênio, ele é o O2 e o gás carbônico é o CO2. A gente respira o oxigênio O2 e a gente expira o gás carbônico CO2. As plantas respiram o gás carbônico CO2 e elas expiram o oxigênio O2. A luz do sol, como ela é importante para plantas, ela tem um grau de importância também na nossa alimentação. Porque o que a gente come, a gente sabe que os seres humanos eles podem se alimentar tanto de vegetais quanto de carne. As pessoas, elas são onívoras. Mas quem também se alimenta de vegetais são seres primários. A gente aprendeu que as plantas, elas são os seres produtores, porque as plantas são produtores de alimento. Mas para produzir esse alimento, todas as plantas precisam do sol. Então, antes dos produtores, a gente precisa do sol, porque o sol é quem vai dar energia para as plantas crescerem, para as plantas produzirem seus vegetais. Então, se não tivesse o sol, não teriam plantas que não nasceriam esses seres produtores, e sem os seres produtores não teria nada para os seres primários comer, e sem os seres primários também não teria alimentação de seres secundários. Então, sem a luz solar, a gente iria morrer. Todos os seres vivos, eles iriam deixar de existir, porque não teriam seres produtores, não teria comida pro inseto, que não seria a comida do sapo, que não seria a comida da cobra, e por aí ia todo mundo ficar sem a sua fonte de alimento. Por isso que o sol tem uma grande importância. Então, a gente precisa, para crescer o alimento, a gente precisa deixar ele exposto ao sol para ele retirar a energia dele e ele fazer a sua produção de alimentos. E para o nosso corpo, o sol também é muito importante, porque quando a gente está em contato com a luz solar, o nosso corpo produz uma vitamina que se chama vitamina D, que ela é muito importante para o nosso corpo humano, ela é importante para os nossos ossos. Só que a gente tem que ter cuidado, que não é em qualquer horário que a gente pode ficar exposto ao sol. A gente tem que pegar o sol mais leve, o sol mais fraco, o sol do início da manhã, o sol do fim da tarde, porque o sol lá de meio-dia, de 1, 2 horas da tarde, ele é muito forte. E esse sol forte, ele pode nos prejudicar, ele pode causar câncer de pele, ele pode nos causar queimaduras solares, e isso não é legal, não é verdade? Então, a gente precisa ter a nossa cota de luz solar diariamente, mas precisa ser nos horários adequados. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem dúvidas, vocês podem me mandar uma mensagem, vocês podem me ligar também. Vocês vão fazer agora o exercício que vai ser dado de acordo com esse vídeo. E espero que vocês fiquem em paz. Cuidado com o sol, usem protetor solar, usem óculos, caso tenham que sair num horário que o sol esteja forte. Se cuidem e até a próxima.